Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente, porque tá começando mais um episódio da playlist Tudo sobre Flamengo e para trazer boas notícias do rubro-negro pra você. Então assiste o vídeo até o final, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, já deixa aquele like, detona o like aqui para crescimento do vídeo. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo, passando pela sua tela, mas vamos de informação. Ufa! O Flamengo vai ter um respiro financeiro, porque vem da Inglaterra a informação de que o Arsenal não somente irá quitar ainda os atrasados com relação à parte que falta para o empréstimo de Pablo Mari, como também vai exercer o direito de compra do espanhol ao final do contrato. Esta, portanto, é a informação do The Athletic Jornal, que circula na capital inglesa e, portanto, traz essa informação. E também a diretoria do Flamengo tem esta mesma informação, já que com o atraso das parcelas referentes ao empréstimo, foi feito contato com os representantes do clube inglês e os Gunners foram categóricos. É apenas uma questão de readequação financeira. Por conta de tudo que aconteceu, tá todo mundo apertando o cinto e os clubes ingleses não seria diferente, afinal de contas, também o futebol inglês está parado, além do futebol brasileiro e sul-americano, por conta da pandemia que se alastra pelo planeta. Então, a situação é esta. O Arsenal vai quitar, portanto, os atrasados e vai realizar a compra em definitivo. Portanto, o Pablo Mari permanece no elenco do clube londrino e, lógico, o Flamengo, portanto, recebendo em libras, hein? Olha, por conta do contrato, muita gente ainda tem uma questão nebulosa. Eu, por exemplo, não tive acesso a todo o contrato, apenas a informações. Mas juntando todas as informações através das minhas fontes, no todo, o Flamengo pode lucrar 10 milhões de libras pela transferência do espanhol Pablo Mari. 10 milhões de libras. Lembrando que a libra vale mais, inclusive, do que o euro, né? No pareamento aí tá negócio de 1:7, a libra para o real. Ou seja, a transferência pode girar em torno até 70 milhões de reais. Eu digo até porque esse valor total só será alcançado caso algumas situações, alguns bônus, sejam complementados por conta de metas alcançadas. Pablo Mari, na sua primeira temporada em definitivo, né? Temporada 2020-2021, seja lá quando ela vai começar na Europa, porque lá tá tudo parado e existe uma indefinição por parte da UEFA, quanto mais nos clubes, né? Nos países. Lembrando que a Grã-Bretanha aí, juntamente com a Espanha e com a Itália, é um dos países que mais sofrem com o coronavírus no velho continente. E também, a exemplo do Brasil, não tem qualquer previsão do retorno do futebol, seja com presença de público ou com portões fechados no Reino Unido. Mas a verdade é que eles querem sim contar com o Pablo Mari. E não é filantropia não, hein? E também não é porque eles estão rasgando dinheiro, porque está sobrando dinheiro lá no clube inglês. É pelo fato de que o Pablo Mari, ele tem características que hoje não se encontram na Europa. A Europa passa por uma entre-safra de bons zagueiros. Você que acompanha o futebol europeu como eu, você sabe disso, né? Quem tem, não vende. E quando vende, pede muito caro. Então, um jogador como Pablo Mari, que além de um jogador técnico, é um jogador habilidoso, é afeito a fazer gols e tem ali, não é novo, né? Já tem uma certa experiência, mas também não é vetera. É um jogador que pode até futuramente ensejar aí uma transferência até mais vantajosa e, além do retorno técnico, também dar retorno financeiro para o Arsenal. Um jogador como esse é muito difícil de se encontrar hoje na Europa de bobeira. Lógico, no Flamengo ele também não estava de bobeira, mas em não havendo um jogador como esse, né, dando sopa no mercado europeu, lógico que os grandes clubes da Europa vão olhar para os outros mercados, Ásia, né, Américas, né, eu digo Américas porque eles muitas vezes também vão até o México para contratar jogadores. Mas a verdade é que eles voltaram os olhos para a América do Sul, onde eles podem ter mão de obra a baixo custo. E eles encontram, né, no Pablo Mari a coisa perfeita, porque se eles viessem à América do Sul para contratar um zagueiro sul-americano,
seja ele brasileiro, uruguaio, argentino, colombiano, né? Esse jogador necessariamente ainda teria que passar por um período de adaptação ao futebol inglês. E ainda existem dentro do futebol inglês restrições quanto à entrada de estrangeiros não comunitários, né? O Reino Unido que está saindo da comunidade europeia, mas existe aí um período ainda de carência em que o futebol inglês vai aceitar jogadores da comunidade europeia, mas jogadores de fora da Europa tem sérias restrições. Uma delas, por exemplo, é de que ele necessariamente precisa de um número mínimo de convocações para a sua respectiva seleção. E é claro, um jogador que vem sendo convocado para a seleção, primeiro, nos clubes sul-americanos é muito difícil a convocação de jogadores atuando em seus países, né? Como são clubes onde há um êxodo muito grande, necessariamente grande parte dos jogadores que são convocados vem da Europa, estão atuando na Europa, né? No caso do Pablo Mari, né? Ele não tem essa exigência, porque ele é espanhol, portanto, jogador comunitário, ainda está dentro daquele período de jogadores para os quais não há qualquer restrição para a sua contratação. É um jogador que é europeu, ou seja, teoricamente, ele não precisa de período de adaptação. E, além de tudo isso, Pablo Mari fala inglês fluente. Então, nem a língua, nem o idioma seria um empecilho, seria um entrave para o jogador, como não foi. E olha que ele disputou apenas 2 partidas, né? Na partida de estreia, ele já foi extremamente elogiado pela imprensa britânica. Isso na segunda partida, então, na vitória sobre o West Ham, que foi uma vitória mais categórica, ele então foi endeusado. E aí encheu os olhos da comissão técnica e também da diretoria, que dentro desse contexto chegou à conclusão que deu o chamado tiro certo, né? Trouxe o jogador por empréstimo e, portanto, precisa exercer o direito de compra porque é um jogador cujas características, né, eles não vão conseguir encontrar. E digo mais, aí você fala, pô, mas os caras podem pagar 10 milhões de libras, daria isso 11 milhões de euros, superaria inclusive a transferência do Léo Duarte, né? Se essa transferência realmente for concretizada, ou seja, quando ela for concretizada, na verdade, porque para mim já é uma situação certa, né? Vai se tornar a maior transferência de um zagueiro do futebol brasileiro. Não um zagueiro brasileiro, que continuará sendo o Léo Duarte, que no ano passado foi negociado por 10 milhões de euros com o Milan, mas de um jogador atuando no futebol brasileiro, né? 10 milhões de libras, 11 milhões de euros, realmente é uma farpela boa, mas para efeito de futebol europeu não é um valor muito absurdo, né? Há jogadores, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que é o do Van Dijk, tudo bem, é o melhor zagueiro do mundo, mas é um jogador que hoje, no mínimo, um clube para tirá-lo do Liverpool vai ter que pagar no mínimo 100 milhões de euros, né? 10 vezes o valor do Pablo Mari. Então, só para se ter uma ideia de como os jogadores atuando no futebol europeu são supervalorizados. Foi uma negociação. O Flamengo gastou 1,5 milhão de euros. Na época, 5,5 milhões de reais, beirando ali os 6 milhões de reais, para trazer um jogador da Série B do futebol espanhol. Ó, muita gente torceu o nariz, falando que era mau negócio, que o Flamengo estava desperdiçando dinheiro. Tá aí, ele não somente, né, tornou-se rapidamente o titular do Flamengo, como foi eleito o melhor zagueiro em atuação no futebol brasileiro, no último Campeonato Brasileiro, e também o melhor jogador, o melhor zagueiro da Libertadores da América, ou seja, o melhor zagueiro das Américas. E olha que do lado dele, Rodrigo Caio, que não é pouca coisa não, hein? Então, o jogador teve uma projeção muito grande. Isto sem contar que, pela primeira vez na história, a Copa Libertadores da América foi transmitida ao vivo para a Grã-Bretanha, através da BBC, que havia entrado em um acordo com a Conmebol para a liberação dos direitos de transmissão para a Inglaterra. E isso, logicamente, deu aí uma projeção muito grande para o Pablo Mari. E também o jogador participou efetivamente do Mundial de Clubes, que teve a participação de um inglês, o Liverpool, que terminou campeão em cima do próprio Flamengo. Mas o sistema defensivo rubro-negro foi muito elogiado pela imprensa britânica. Então,
o Pablo Mari aí tendo um destaque também. Isso, lógico, que encheu os olhos dos clubes ingleses. E o Arsenal, um mês depois, foi lá e efetivamente fez a proposta para o Flamengo e acabou levando o jogador. E repito, ele ficando em definitivo lá com os Gunners e também se projetando, o Flamengo, além de receber os seus bônus, pode acontecer, a gente sabe que isso acontece muito, quem acompanha o futebol inglês sabe que o Arsenal gosta de fazer isso, né? De pegar jogador e depois vender por um valor maior, né? Ele pode depois, quem sabe, né? Retornar até a Espanha para atuar num grande da Espanha, um Atlético de Madrid, um Real Madrid ou Barcelona. Tudo vai depender do atleta. Mas na Europa, como não tem essa oferta de um jogador, ele vai fazer ou já fez 26 anos, ou seja, é um jogador que está ali, ainda vai alcançar, talvez nos próximos 2 anos, o auge de sua forma física e técnica, ou seja, ainda tem a evoluir. Não é vetera, mas já tem uma experiência, tem aí bagagem de título continental, de título nacional, né? Um jogador acostumado à pressão por ter atuado numa equipe de massa, como foi o caso do Flamengo. Então, ele tem todos os ingredientes, ao contrário dos jogadores que hoje estão à disposição no futebol do velho continente, né? Ou são jogadores muito novos, aí você contrata como aposta e não dá para você botar um moleque de 19, 20 anos para ser titular de um grande clube da Inglaterra, de um grande clube da Europa. Ou então você tem que contratar aquele vetera, que já passou dos 30 anos, já tá na descendentes, né? Já tá dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E um jogador que muitas vezes, por ser consagrado, é caro, às vezes não desembolsa muito dinheiro para contratá-lo, né? Para comprar os seus direitos econômicos, mas ele exige um salário muito elevado. Então, muitas vezes, não é um bom custo-benefício. Beleza? Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, né? Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. E ó, não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além deste quadro, tudo sobre Flamengo, você tem o comentário sem freio, tem as crônicas que eu compus em homenagem ao Flamengo, então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!